Começar pelo Vitor Pereira. Em entrevista após um evento de discussão do futebol em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com muita emoção em relação ao esporte aqui no país. E nós temos a declaração, as aspas do Vitor Pereira nesta edição do Canelada para você, com arte tudo na tela, naquele padrão de qualidade Jovem Pan, tá aí, ó. Abre aspas para Vitor Pereira. Ele disse o seguinte, ó: o que eu gostei menos foi da falta de educação no Brasil. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. No Brasil, ou você tem resultados imediatos ou acabou o projeto. Fecha aspas, a declaração do Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, ex-técnico do Flamengo, nesse evento lá em Portugal, que falou da falta de educação aqui do Brasil. Essa, Flávio, é uma realidade do futebol brasileiro e é natural que isso cause algum tipo de estranhamento quando ele fala, né, dos resultados imediatos, do dia para a noite. E queria também a sua opinião sobre isso aqui que ele destacou, a falta de educação que existe no Brasil no geral, Flávio Prado. Muito boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, que há uma falta de educação generalizada, não há dúvida. É só a gente ver como é que as pessoas se comportam, aquela coisa de querer levar vantagem em tudo. Então, realmente, não dá para você dizer que o Brasil seja um primor de educação. Realmente não é. Mas aqui, o que eu percebi, o Vitor Pereira, desde que ele chegou aqui no Corinthians, ele me pareceu um cara não muito, digamos assim, ele é ignorante. Ele é um cara ignorante, ele não me parece uma pessoa muito aculturada. Ele não tem entendimento das coisas. Ele não entende as coisas, ele não consegue captar, ele não entende. Então, por exemplo, eu lembro quando uma vez um repórter perguntou se ele tinha medo de cair, ele comparou com o dinheiro dele, não sei o quê. Não tinha nada a ver. Ele tem dificuldade de entendimento. Ele tem uma certa dificuldade de entendimento. Eu não sei qual é a origem dele, não sei até onde ele estudou, não sei. Mas ele é um cara que tem uma certa dificuldade de entendimento. E o que ele não conseguiu entender é que, por exemplo, como é que a torcida do Corinthians o idolatrou? Ele não fez nada no Corinthians, nada. Ele teve uma campanha um pouquinho melhor que o Silvinho foi quinto, ele foi quarto, e ele virou ídolo, virou uma coisa assim, de doença. Quando ele saiu foi quase um drama nacional, né, por parte da torcida do Corinthians, o Duílio só faltou chorar e tal. Tanto que ele, irmão. Tanto é que ele teve que inventar aquela mentira, né, negócio da sogra, que na verdade não era o ponto, ele devia ter problema com a sogra mesmo, mas não era o ponto principal da saída dele. Era que o Corinthians não ia dar os reforços, então ele inventa aquela mentira, aparece uma situação do Flamengo e ele vai pro Flamengo. Quer dizer, conduziu tudo muito mal e tal. E aí, quando não vem os resultados no Flamengo, ele é também atacado com o mesmo exagero com o qual ele foi consagrado. Essa é a cultura brasileira. É a maneira de... ou até como dizia o velho Otto Glória, se referindo ao futebol brasileiro. Ou é besta ou bestial. Se você ganha, você é um gênio. Se você não ganha, você não serve para nada e tal, você é um inútil. Então, esse entendimento que ele não conseguiu ter, ele não me pareceu uma pessoa com inteligência suficiente para entender isso tudo, para entender como é que funciona o negócio aqui. Mas aí é limitação dele mesmo. Acho que ele é uma pessoa com limitações. Quando você pergunta uma coisa, ele responde outra. Quando ele coloca alguns valores acima de outros e tal, acho que ele tem essa dificuldade. Porque aí, se ele tivesse uma percepção melhor, se ele fosse um cara com um pouco mais de abertura, se ele tivesse menos ignorância das coisas, ele teria entendido que tudo não passou de exagero, tanto de um lado como de outro. Tanto ele foi exageradamente consagrado no Corinthians, sem ter feito nada que justificasse, ele foi exageradamente atacado quando ele sai de um time e vai para outro. Então ele tem uma certa dificuldade de compreensão das coisas, o que não tem nada a ver com a falta de educação, que sim existe. O povo brasileiro é um povo mal educado, sim. Ele que viaja vê que é um povo com muita dificuldade. A escola no Brasil é pobre, né? Realmente é um povo mal educado. É um povo que, se puder levar vantagem, não respeita nada, não respeita ninguém, tudo isso é verdade. Mas no caso dele, o que aconteceu foi fanatismo, tanto a favor como contra. Bater exageradamente e o mundo do futebol como um todo
bateram exageradamente e, principalmente, elogiaram exageradamente. Deram a ele um valor que ele não tem, ou pelo menos não demonstrou aqui no Brasil. Então é isso. Ele tem dificuldade de compreensão. Ele é uma pessoa com limitações de compreensão. Ele tem dificuldade para compreender aquilo que está sendo dito. O Flávio lembrou do episódio da pressão, né? Que perguntaram para ele, e aí, está se sentindo pressionado? Aí ele respondeu... Como assim pressionado? Você sabe quanto dinheiro tem na conta? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E outra declaração dele que pegou muito mal aqui no Brasil foi a vez que ele disse o seguinte, né? Eu queria estar treinando o Liverpool, mas estou aqui treinando o Corinthians, então segue o jogo, né? Então, ele também teve isso. O que ele falou é o normal. Mas se ele fosse um cara um pouco mais inteligente, ele não teria dito essa coisa, seria mais sutil. Então isso é que eu falo, ele é um cara ignorantão, ele é ignorante, ele é ignorante, ele tem limitações de compreensão, ele não consegue entender onde ele está, o contexto de onde ele está, é isso, basicamente. Então quando ele fala de falta de educação, o povo educado é o povo japonês, esse é educado, esse é respeitoso e tal. O povo brasileiro realmente, se puder levar, o povo brasileiro é um povo mal educado, sim. Assim como muitos europeus. Exato. Extremamente mal educados. Até por falta de escola, por uma série de situações. Ele tem limitações no entendimento. E aí ele não conseguiu captar todas as situações. Ele agia de maneira de quem claramente não está entendendo o que está acontecendo. Então não surpreende que ele tenha misturado uma coisa com outra. Na verdade, o que ele se refere como falta de educação é fanatismo exacerbado, a favor e contra. O que não exime a falta de educação que ele não conseguiu captar se tem ou não, porque eu acho que ele não chega a esse nível para ter essa compreensão. E aí quem fala que o povo é mais educado, isso sou eu, não é ele. Ele falou, eu acho que ele tem razão no que ele falou, mas ele não entendeu o que estava acontecendo. Vampeta, tá aí o Vitor Pereira falando da falta de educação no geral. É uma realidade do futebol brasileiro, Vamp? Boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Bruno, Fausto, boa noite a todos. Eu vou falar em relação assim, a cada povo tem seu modo de ser, né? O Fausto falou aí, os europeus, né? Muita gente fala reclamando dos franceses, acha os alemães um pouco mais frios, tudo tem isso. Agora eu quero falar do futebol. Do futebol, se você pegar os treinadores portugueses que trabalham aqui no Brasil, são todos bem educados, tudo fino, tudo gentil, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira, né? São tudo elegantes, são finos. O que foi embora do Bahia, como era o nome dele? O Renato Paiva. Pô, educação ao extremo. Dos portugueses que vem aí, é mesmo. O José Aldo também. Todo mundo muito. O Castro, do Botafogo, quando aperta que vai fazer a entrevista, eles ficam tudo puto. Quando tá indo. Talvez deles assim, eu fico observando. Talvez o mais educado desse que passou, Bruno, mais rápido assim, foi o Pepa. As entrevistas muito tranquilo, muito consciente. E o do Bragantino também. Parece que esse caixinha é também um cara sossegado. Mas e educação na beirada do campo? O resto tudo pavio curto, pô. Tudo pavio curto. Quer falar? Não tô falando do povo patrão, tô falando do futebol. Os treinadores trabalham aqui, porque eu vou falar dos portugueses, eu conheço português pra caramba, pra caralho. Que tem. Cada é a palavra que eles falam. Educado. Você tá falando. Português pra caralho. Eles falam caralho pra caramba lá na Vila Maria. Na Zona Norte não falta português. Lá na Vila Maria, Belenzinho ali. A galera toda tá lá, eles são super educados, meus amigos portugueses que eu tenho lá. É uma educação ao extremo. Aí, também é genro de um português, você, né, Flávio? Ele era mais ou menos, mas aí não adianta. O problema todo não adianta a gente dizer a todos os portugueses. Eu tô falando especificamente. Mas os portugueses às vezes parece que são calmos, estão discutindo, estão conversando, parece que tá brigando. E na verdade eles sempre estão brigando. O jeito deles é esse. Aqui o caso é que o Vitor Pereira realmente tem limitações, dá pra perceber que é um cara limitado. Não. Ele especificamente. Mas eu tô falando dos portugueses que ficam à beira do campo. São tudo pavio curto. O Cássio parecia super educado, quando apertava o calo, ele saia tirando pedra, foi embora, não sei o quê, você viu que há 2 meses atrás me xingaram, não sei o quê, papá. Dos caras que eu vi que deu a entrevista mais tranquila foi o Pepa, que não chegou, mas disse que fechou um pau no vestiário, por isso que ele foi mandado embora do Cruzeiro. O que aconteceu? Parece que ele falou que se pudesse tirava o time todo, que ninguém corria, mas falou na coletiva. Na coletiva, contra o Grêmio. Aí foi, disse que teve também lá no vestiário, teve umas palavras mais ácidas, assim, mais ásperas. Mas assim, deixa o Vitor Pereira reclamar de um lugar que ele veio, ganhou 60 milhões em menos de um ano. Ele tinha que rezar. E não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Não ganhou nada. Tudo bem, é seu contrato tudo, mas ele ganhou uma moeda boa aqui no país.